ficou sabendo que eu estava preso, a gente escondeu isso dela. Pelo menos eu penso que escondemos isso dela. Eu, quando era levado para visitar ela, sabe, o Tuma e os delegados ficavam de fora para ela não ver. Então eu tenho essa imagem de dizer, eu sou o que sou pela educação que a minha mãe me deu. Uma mulher que não batia, uma mulher que não tinha recursos para dar para gente. Eu recebia meu pagamento, quando eu comecei a trabalhar, do jeito que eu recebi o pagamento fechado, eu nem contava o dinheiro. O envelope era entregue na mão dela. Dali ela tirava o dinheiro e às vezes o que me dava não dava para nada. Mas eu também nunca lamentei. O orgulho dela quando eu me formei torneiro mecânico, que comecei a ganhar um pouco mais. Então é a imagem, eu jogava bola e trazia a roupa do time para lavar em casa, ela lavava, nunca cobrou nada, nunca reclamou de nada, nunca vi ela falar, olha, isso aqui não está bom. Quando teve a grande crise de 1965, que eu fiquei desempregado 1 ano e 2 meses, a gente ficava em casa, eu desempregado, Frei Chico desempregado, minhas irmãs desempregadas. Você já pensou uma casa com todo mundo desempregado? De sábado e domingo você fica lá sem ter o que fazer, olhava para o fogão, não tinha nada para fazer. Mesmo assim, eu nunca vi minha mãe reclamar. Então eu guardo essa imagem, eu diria, muito forte da relação que a minha mãe teve comigo. Um pouco como naquele filme A Vida é Bela, não sei se você se lembra desse filme em que o pai está com o filho no campo de concentração e ele procura sempre dizer que está melhor, ou seja, acreditar que vai melhorar, esconde um pouco do filho, superar um pouco. Talvez tenha um pouco de relação isso, né? É um pouco isso, ou seja, minha mãe, ela me protegia muito. Só para você ter ideia, quando eu fiquei viúvo em 1971, aí já era dirigente sindical. O primeiro casamento com o senhor com a Lourdes, é isso? Então, a Lourdes morreu em junho de 71. Do que mesmo, presidente? Ela morreu de necrose hepática. Eu não sei. No hospital, estava grávida. Estava grávida, morreu ela e a criança. E eu aí fiquei construindo a ideia de morar sozinho. Eu falei, eu quero morar sozinho. Minha mãe morava com a minha irmã. O que a minha mãe fez? Minha mãe fez eu alugar uma casa, sabe? E ela saiu da minha irmã e foi morar comigo. Aí passou a morar e minha mãe sozinho, sabe? Então essa imagem boa que eu tenho dela, e eu quero passar essa imagem que eu tenho da minha mãe para meus filhos. E eu acho que é isso que permitiu que uma mulher que tivesse 8 filhos, que largou do marido, que foi morar sozinha, sem nenhum filho trabalhar. Um era carvoeiro, meu irmão mais velho. O outro vendia sardinha. O outro trabalhava num bar. Eu e o Frei Chico vendíamos as coisas. Ele mais do que eu, porque ele gritava e eu não gritava. Ele me dava cocorote porque eu não gritava. Você vendia o quê? Tapioca, vendia laranja, vendia... Não gritava porque tinha vergonha de vender? Era tímido? Tinha vergonha de gritar. Aí, uma mulher que fez isso. Meu pai tentou voltar várias vezes, minha mãe nunca aceitou. Então, uma mulher que tem a determinação de largar do marido com 8 filhos, sabe, nunca mais votar e criar os 8 filhos sem que ninguém virasse bandido, ninguém virasse marginal, todo mundo trabalhando, todo mundo constituiu família, todo mundo pobre, sabe, mas muito orgulhoso. É isso que ela passou para a família. Quando a mãe do senhor morreu, o senhor estava preso no DOPS e o Tuma permitiu a sua saída, era a época da ditadura militar, permitiu a sua saída para comparecer ao sepultamento. O senhor hoje é presidente da República. Se a mãe do senhor tivesse visto o senhor na presidência da República, o que o senhor acha que ela ia dizer, sentir? O senhor imagina um pouco isso? Uma hora para assim, puxa vida, queria que ela tivesse me visto aqui, sentado nessa cadeira. Passa isso pela sua cabeça, presidente? Não. Como eu acredito em outra vida, eu acho que ela está vendo. Mas a minha mãe acho que nunca pensou nem que eu fosse presidente do sindicato, né? Porque naquele tempo era importante ser presidente do sindicato, parecia uma coisa importante. Então, quando eu virei presidente do sindicato, para ela já era o máximo, ou seja... Era uma honra, uma distinção. E ela tinha muito medo, minha mãe tem muita preocupação que eu fosse preso, minha mãe tem muita preocupação, sabe, que acontecesse alguma coisa comigo. Eu acho que se ela tivesse visto eu ser presidente da República, seria o máximo para ela. Boa. Presidente, uma coisa que o senhor martela muito nos seus discursos, quando o senhor defende os programas sociais, a questão do combate à fome, é dizer que o senhor sentiu na pele o que os pobres do país sentem. Naquela época, quando o senhor fala, não tinha comida para isso, no domingo, não tinha o que fazer. O senhor chegou mesmo a passar fome? Como é que foi essa sua experiência com pouco alimento, ou com não ter a carne, ou não tinha comida mesmo? Como é que era isso? Eu acho que eu tinha uma dor eterna no estômago. Eu tinha uma dor aqui do lado que eu achava que era fome.
Ô Kennedy, não apenas eu, mas várias pessoas, minhas irmãs trabalhavam de empregada doméstica, portanto elas comiam na casa da patroa, meus irmãos trabalhavam fora. Mas veja, há uma coisa que é o seguinte, olha, você imagina você chegar um domingo de manhã na tua casa, às vezes você tinha feijão e farinha e não tinha carne, então era aqueles pedaços de toucinho gordo, feito ao molho, e você comia aquele tocinho, mas só gordura mesmo. Só gordura. Sabe? Quando você tem 10 anos, 12, 13 anos, você come até pedra, aquilo teu organismo, sabe, tritura aquilo com facilidade. Eu, por exemplo, vou contar um caso que me marcou muito. Uma vez eu levei, no domingo é o dia que, na segunda-feira é o dia que o trabalhador que comia de marmita levava a melhor comida, porque você levava a sobra do domingo, era o macarrão com frango, era o macarrão com bife à milanesa. E eu lembro que... Ficava olhando ali as marmitas. E também a gente sempre constrói uma turma que senta junto, ou seja, tanto na escola quanto na fábrica, você tem uma turma que senta junto. E eu sentava com 6 companheiros numa mesa. E uma segunda-feira eu fui abrir minha marmita e eu percebi que não tinha mistura. Era só feijão e arroz, sem nada, mas nem um ovo frito. Então eu fechei a marmita e eu falei, eu tô sem fome, eu não vou comer. Porque eu estava com vergonha de comer na frente dos companheiros. Aí um filho da mãe de um companheiro meu falou assim, ô Taturana, me dá tua mistura para mim. Taturana porque era apelido? Era apelido. Aí eu falei, não vou dar porque eu vou comer depois. Sabe? Mas na verdade eu não dei porque eu não tinha. Não nem tinha comi. mistura para dar. Eu, por exemplo, ia levar água quando eu tinha 8 anos de idade, 9 anos, ainda em Santos. Meu pai fazia a gente levar água para outra mulher dele. Era lá do Wilson, ou seja, de Vicente de Carvalho, quando está chegando no mar, até mais ou menos na metade do Guarujá, na última vila de Vicente de Carvalho. E a gente pegava um barril d'água de 200 litros com uma corda, sabe? E a gente puxava para levar água para casa da outra mulher do meu pai. E era terra de areia de praia, você sabe como que é, fica tudo mais pesado. E quando eu chegava lá, a outra mulher do meu pai me dava pão amanhecido. Aí eu adorava. E a minha mãe ficava muito nervosa quando ela sabia. Esse agrado. Não, quando ela sabia que eu tinha comido pão, sabe, dado pela outra. Eu não vou dizer o palavrão que ela falava, mas ela achava que eu não deveria aceitar pão. Então, eu acho que nós passamos muitas privações. Mas eu volto a repetir, Kennedy, tudo isso serviu de estímulo para a gente. Nunca houve a vontade de desanimar, sabe? E hoje, quando o senhor toma uma decisão como presidente da República, o senhor leva em conta essa experiência, ela salta a sua cabeça, não está definindo um programa social, o senhor lembra daquela época e fala, eu tenho que fazer isso porque eu conheço esse efeito concreto? Kennedy, o problema não é apenas que eu conheço, o problema é que eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou voltar. Ou seja, eu sei definir bem quem são meus amigos, quem são os eventuais amigos, quem são os amigos de verdade, quem são os amigos por interesse. Isso na minha cabeça, sabe, está muito demarcado, está muito trabalhado. Ora, e eu sei, e agora estamos provando isso, que na medida que você ajuda a parte mais pobre da população e que ela começa a comer e a consumir, melhora a vida de todo mundo, melhora a vida da classe média, melhora a vida da classe rica, melhora todo mundo. Os dados que foi publicado ontem numa pesquisa de uma empresa que mostra que no norte e no nordeste brasileiro, a classe D e E consumiram mais 5% do que a classe A e B do Centro-Sul em material de higiene, é uma coisa extraordinária. Significativo. É uma coisa que eu acho fantástica, ou seja, então, eu acho que comer é sagrado. Se levantar de manhã, ter um cafezinho. Eu, por exemplo, passei até os 7 anos de idade, o café nosso era uma cuia de farinha com café preto, fazia um mingau e comia. Eu vim conhecer pão já com 7 anos de idade. Arroz a gente só comia quando estava doente, arroz era remédio. Sabe, quando uma mulher tinha tido um filho, então na quarentena ela comia arroz. Quando a gente estava com dor de barriga, alguma coisa assim, comia arroz. Mas não era todo dia era feijão com farinha, era aquilo seco. E você ia colocando molho, colocava molho. Aquilo ia ficando uma massa de cimento que você comia. Bom, na época era delicioso. Na época era fantástico. Eu lembro que a gente comia com a mão. Você fazia pegava o feijão e a farinha, colocava o molho e você ia fazendo uns quibes na mão.